Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, uma aula de cálculo em várias variáveis, né? Hoje a gente vai estudar as integrais duplas em coordenadas polares. Bom, a ideia é a gente calcular integrais sobre regiões, como por exemplo, desse tipo, círculo ou, entre aspas, pedaços de círculos, como esse parte superior aqui de um anel, tá? Nós vamos calcular integrais, né? Aprender como calcular sobre o que a gente chama de retângulos polares, ok? Isso aqui a gente chama de um retângulo polar. Então, dando uma generalização generalizada ali, isso aqui a gente pode enxergar como um retângulo polar, isso aqui também. Por que a gente vai? Em que tipo de problema a gente vai usar? Nesse tipo de região. O que acontece? A gente vai fazer uma mudança de variáveis, né? Porque assim, quando a gente fala de x e y, né? Você tá aí, coloca lá no plano dois eixos coordenados, com uma origem e tal, e os eixos, né, são orientados. A gente está fazendo uma orientação do plano que nós chamamos de orientação retangular, tá? Estamos colocando coordenadas retangulares nos pontos do plano, né? A ideia, como aqui, ó, a gente tem um ponto aqui no plano, eu fixei lá dois eixos, orientei eles, chamei um ponto, a interseção entre esses dois eixos de origem do meu sistema de coordenadas, né? Aí esse ponto a gente associa um par, né? Então esse aqui é o ponto P de coordenadas retangulares x e y. O que significa? Que esse ponto aqui, ó, as coordenadas são o ponto de coordenadas x0, né? Ou seja, é o ponto no eixo de abscissas x. E esse ponto aqui é o y, né? O ponto 0y, ou seja, é o ponto no eixo y, né? No eixo das ordenadas, cuja ordenada é y. Isso então é o usual coordenadas retangulares. Então, o que a gente vai fazer é ver um novo método, uma outra. Acontece o seguinte: quando você tem uma região desse tipo aqui, calcular integral utilizando coordenadas retangulares fica muito difícil, tá? Muito trabalhoso e a gente não consegue fazer. Só que a gente vai conseguir fazer uma mudança de variáveis que vai mudar a integral e vai ficar mais simples para a gente calcular, tá? Vamos começar com um exemplo, depois a gente vai resolver, só para mostrar qual é o problema, ó. Porque a gente vai fazer essa mudança de variáveis, tá? Calcule essa integral, tá? Da função 3x mais 4y ao quadrado. Nesse R, quem é R? É a região do semiplano limitada perdão, é a região que está no semiplano superior, tá? Então os y são todos maiores ou iguais a zero, tá? Então, ou seja, acima do eixo x, e ela é limitada por esses dois círculos. Esse círculo é o centrado na origem raio 1 e esse aqui é o círculo centrado na origem raio 2, né? Ou seja, a região R vai ser essa parte aqui, ó. Que eu tô pintando de amarelo, tá? Entre esses dois, digamos, semicircunferências, tá? Vamos lá, então. Se eu posso, se quiser resolver essa integral aqui, ó, se esse aqui é o R, você pode, por exemplo, se eu chamar aqui essa parte aqui de S, tá? Essa parte aqui, ó. A integral que a gente quer calcular, eu vou chamar todo o pedaço, tipo, tudo isso aqui, ó, sei lá, de T, por exemplo. Você pode calcular essa integral fazendo assim, ó, a integral dupla sobre R dessa função aí 3x mais 4y ao quadrado dA. Se vocês lembrarem, quando a gente fez aquelas propriedades de integral, né, você pode calcular assim, como se a integral dupla sobre t, né, t, lembrando, é toda a região, tá, como se fosse a região de centrada na origem raio 2, tá. Menos, né, a integral sobre S da mesma função. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem que expressar S e T como uma região do tipo 2 ou do tipo 1, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer como uma região do tipo 1, isso aqui
né? É o semicircunferência centrado na origem raio 2, né? Então é a equação, né, que descreve essa semicircunferência é essa. Só que não é só isso, né? O y é positivo, porque se eu deixar só essa equação, entraria aqui a parte de baixo também, que não é o caso do nosso exercício, tá? E essa aqui é a curva formada pelos pontos x e y que satisfazem a equação x² mais y² igual a 1, e também o y é positivo, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular essa integral nessa região aqui, ó. Se você olhar, então, o x varia de menos 1 a 1 e o y vai de y igual a 0 até essa curva, né? Essa curva aqui. O que acontece? Isso aqui a gente consegue isolar o y, né, como uma função de x. Se eu pegasse toda a circunferência não daria, mas agora dá, porque se você isolar ali, você vai ver que o y² é 1 menos x², né? Então isso implica o y. Sim, se eu isolar só a equação, você obter isso aqui, ó. Y é mais ou menos a raiz² de 1 menos x². Isso acontece no nosso exemplo aqui, o y ele é positivo. Então não tem esse menos aqui, tá? Então você teria que calcular essa integral, por exemplo, nessa região aqui, né, que eu chamei de S, né, integral dupla sobre S de 3, esqueci já, 3x mais 4y² dA, ficaria assim, integral com x variando de menos 1 a 1, aí o y de 0 até a raiz² de 1 menos x², de 3x mais 4y² dA. dy dx, né? Aí, ó, já começa a ficar meio complicado essa integral, né? Porque quando chegar aqui e substituir por esse valor daqui, ó, a gente vai apanhar um pouco para resolver a última integral que sobrar. Certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai trabalhar com as integrais em coordenadas polares. Então a ideia é sair das coordenadas retangulares e trabalhar com as coordenadas polares, tá? E já vai se fazer a substituição na integral. No nosso caso aqui vai ser assim, basicamente seguir uma fórmula, tá? Você vai fazer a mudança de variável e em vez de integrar em relação x e y, a gente vai integrar em relação a outros dois parâmetros, né, que a gente chama de r e θ. Eu não sei se todo mundo já viu coordenadas polares, né? Aí vamos dar uma revisão meio breve aí. Então, ó, vamos voltar para esse desenho aqui. Ó. Eu estou aqui no plano, aqui, ó, a figura 2. Então esse ponto aqui, estou chamando de P, e ele tem coordenadas retangulares x e y, tá? As coordenadas cartesianas dele. Então, vamos fazer esse triângulo aqui, ó. Tá? Se você olhar, então, por que esse lado mede x do triângulo? Porque é justamente, né, por causa das coordenadas. Né? Se a primeira coordenada, a abscissa do ponto é x, porque esse ponto aqui é o x, né, a abscissa desse ponto, ou seja, a distância desse ponto até a origem é x. De maneira análoga, a medida desse lado aqui do triângulo é y, tá? O que é esse r, que é a medida desse segmento azul aqui? É só um valor, é um parâmetro que a gente inventou aqui, tá? E um outro parâmetro que a gente vai olhar é esse ângulo aqui, ó, que é o θ, tá? Então r é o que? É a distância do ponto, tá, que você está olhando no plano para a origem do seu sistema cartesiano, tá? E θ é o ângulo que o ponto faz aqui, tá, com o eixo x. O que a gente está fazendo aqui é pegando um ponto no primeiro quadrante, tá? Dá para fazer isso para todo ponto do plano, então, inclusive no segundo, terceiro, quarto quadrantes.
é que eu já estou fazendo mostrando como é que muda as coordenadas, né? De polares para retangulares e vice-versa, como é que elas se relacionam. Então as coordenadas polares desse ponto são r e θ, em que r é a distância do ponto até a origem, tá? Que aqui quando a gente está fazendo coordenadas polares, você vai no plano e faz um eixo, que é uma semi-reta aqui, e escolhe esse ponto para ser o que a gente chama de origem. Esse é o que a gente chama de eixo polar. Tá? Então qualquer ponto, como é que você acha as coordenadas polares dele? Você vai olhar a distância desse ponto, né, esse que é o ponto P, até a origem, digamos R, e olha o ângulo que esse ponto, que esse segmento, né, OP, faz com o eixo polar. Aí para fazer mudança de variáveis coordenadas polares para coordenadas cartesianas, a gente faz o eixo polar coincidir com o eixo das abscissas e a origem coincidir do sistema polar ali, coincidir com a origem do seu sistema em coordenadas retangulares, tá? Aí olha esse triângulo aí. Esse triângulo aqui agora. Ele é retângulo, né? Porque os eixos x e y são perpendiculares, né? Então esse ângulo aqui é reto. Então, aplica Pitágoras primeiro nesse triângulo. R é a medida da hipotenusa, né? X e y medidas dos catetos. Então, r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tá aqui, ó, a primeira equação aqui que relaciona essas coordenadas. As polares com as cartesianas, tá? As retangulares. Retangular, cartesiana, mesma coisa, né? Agora, aplica cosseno do ângulo. Então, ó, cosseno θ é o quê? Cateto adjacente, cuja medida é x, dividido pela medida da hipotenusa. Aí, se você isola o x é r cosseno θ. Então, a segunda equação aqui que relaciona as coordenadas, tá? E a última equação é só calcular o seno de θ. Né? Quem é o seno desse ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de θ é y dividido por r. Isso implica que o y é r seno de θ. Que é essa equação que está aqui. Tá? Então a gente consegue relacionar as coordenadas retangulares com as coordenadas polares olhando essas equações, tá? Lógico, tem algumas coisas que eu não estou comentando, por exemplo, se você pensar em termos de coordenadas polares, cartesianas, cada par ordenado de números reais está associado a um único ponto ali no plano, né? Em coordenadas polares isso não acontece, tá? Que você pode ali um ponto ali, se você olhar as coordenadas polares, por causa do ângulo ali, ele pode ter mais de uma representação, tá? A gente faz umas concessões lá pra funcionar bonitinho também, tá? Então, por exemplo, ó, essa região aqui, tá? A circunferência aqui, mais laranjada aqui, é a circunferência que tem a equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ou seja, circunferência com centro na origem, raio 1. Tá? Então todos os pontos aqui, né, são interiores, estão nesse disco, né, de raio 1. Central na origem. Então se você passa para coordenadas polares, é até fácil de ver, ó, que todo ponto aqui, se você olhar o raio, né, a distância do ponto à origem, sempre está entre 0 e 1, né? Se o ponto que você pegou está na circunferência, né? O R dele, o raio, né? A distância dele até a origem é 1, exatamente 1. Se você pegou a origem, a distância da origem é 0. Se pegou qualquer outro ponto no meio aqui, ó, entre o interior ao disco, o raio vai estar entre 0 e 1, esse R, tá? Então, em coordenadas polares, o seu retângulo ele é o conjunto formado de todos os r θ. Nesse caso, o R varia de 0 a 1. E o θ? Todo ponto que você pegar, você vai olhar, o ângulo vai variar de 0 a 2π. Por exemplo, pegar esse ponto aqui, como é que você faz com as polares dele? Você vai medir esse negócio aqui e vai olhar a medida desse ângulo.
se você pegar um ponto aqui, como é que você acha as coordenadas polares dele? Você vai medir esse segmento, né? É o R. E esse aqui é o ângulo, é o θ. Tá? Então, conforme você varia todos, você vai olhando todos os pontos do retângulo aqui, do retângulo não, da região R, o seu θ vai de 0 a 2π. E não passa, né? Então, ok. E agora essa região aqui, esse R aqui, que esse é metade do que a gente chama de um anel, né? Se você olhar todo ponto aqui, se pegar um ponto nessa circunferência, o R dele é exatamente 1. Se eu pegar um ponto nessa circunferência aqui de fora, externa, o R dele é exatamente 2. E todo ponto que está aqui dentro, o R, né, ou seja, a distância da origem, está sempre entre 1 e 2. Então, em coordenadas polares, esse retângulo aí é o conjunto dos r θ em que o R varia de 1 a 2. E o θ, como é só uma meia volta, né? Ó, se você olhar o ângulo que esse tipo de segmento faz com a parte positiva ali do eixo das abscissas, né? Tá sempre entre 0 e 2π, né? Se você pegar um ponto, esse ponto aqui, por exemplo, ó, o ângulo que aqui faz é exatamente 2π, né? Perdão, π, tá? No caso geral, olha só. Então, retângulo polar, como é que é o que eu penso assim, é um conjunto que você pode sempre expressar dessa forma, como conjunto de pares r θ, né, em que r é um ângulo, então r é tipo a distância do ponto à origem, e r é o ângulo, né, que é o segmento que liga o ponto à origem ali, faz com o eixo positivo, parte positiva do eixo x. Aí um retângulo polar é um conjunto formado por todos os pares r θ, em que o r varia de um número A até um número B, e o θ varia ali entre um certo alfa e um certo beta, tá? Se você pensar um pouquinho, esse R aqui seria como quase, entre aspas, um produto cartesiano de intervalos, né? Seria tipo o R variando de AB e o θ variando de alfa a beta. Só que aqui é ângulo, tá? O θ é um ângulo. Então nesse caso aqui, ó, o R varia de A até B. Tá? Se você olhar aqui, ó. Então eu tô falando, é como se eu estivesse falando que essa é a abscissa A e esse ponto aqui tem a abscissa B, tá? Esse ângulo é alfa e esse ângulo grandão aqui é o beta, maior que é o beta. Então os pontos que estão aqui, todos a distância até a origem, que é esse ponto, está entre A e B, e o ângulo que eles formam com esse parte positiva do eixo x está entre alfa e beta, tá? Então sempre que você tem que calcular a integral de uma função de duas variáveis sobre uma região que é desse tipo, tá? Que você consegue expressar em coordenadas polares, a gente vai utilizar então um método de mudança de variáveis para coordenadas polares, que vai funcionar assim, ó. A ideia é, ao invés de integrar em relação a x, y, nós vamos integrar em relação a r e θ. Então, no caso, então, que a função é contínua num retângulo polar, né? No caso que é o r varia de a a b, né? A positivo, não negativo, na verdade, né? Θ variando entre dois números a e b, só que o b menos entre alfa e beta, e beta e alfa sempre não negativos, e entre 0 e 2π, tá? Beta menos alfa. O que acontece? Então a integral sobre o retângulo, tá? A gente vai fazer uma mudança de variáveis. Em vez de integrar em relação a x e y, você vai integrar em relação a r θ. Tá? Então a versão da r de θ aqui. Então, ó, olha só, o r varia de a a b. Então a integral R vai de a a b.
o θ vai de alfa a beta. Então seu θ vai variar de alfa a beta. Aí você tem uma função que depende de x e y. Aí lembra lá atrás que comentei qual é essas duas formulazinhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então você vai calcular o f não no xy, em r cosseno θ, r seno θ. Aí você, fazendo isso você tá mudando as variáveis. Só que tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, na formulazinha. Vai aparecer um r aqui, ó. Então aí você vai calcular o f de r cosseno θ, r seno θ na função. Aí na jogar na integral vai aparecer a expressão r dr dθ. Tá? Ou seja, você vai calcular f em r cosseno θ, r seno θ e vai multiplicar por r para calcular a integral, tá? Não é só calcular o f de cosseno θ, f de r cosseno θ, r seno θ, não. Você vai calcular esse produto e vai multiplicar por r para depois jogar a integral, tá?